Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Não é um blend qualquer, é um blend de Natal para você, torcedor corintiano, com muitos bastidores exclusivos do Timão para você e principalmente em relação à busca por um executivo de futebol. Vou te falar o que acontece com alguns nomes aí que estão sendo especulados no mercado. Marcos Braz, ex-Flamengo, que está no Remo, é problema e eu vou te explicar por quê. Paulinho, ele não quer comandar o Corinthians agora, não quer ser o executivo do Timão. Vou te explicar o que acontece também em relação ao ex-volante Paulinho. Vamos também falar de outros nomes que já podem ser descartados e também das dificuldades do Corinthians na busca por esse executivo de futebol. E tem também ainda nesse blend de informações o elenco corintiano, os jogadores insatisfeitos com a saída de Fabinho Soldado, e tem também nesse blend de informações se o Corinthians realmente tem interesse em Savarino, jogador do Botafogo. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite. Vem tomar um café comigo. Blend de Natal com o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, meu amigo, é maravilhosa. Você sabe que é a fonte do Brás, é a fonte no Brasil em relação a jeans. E você que é atacadista, revendedor e lojista, ainda tem um baita descontão, né, para você que, né, quer vender jeans da Lemier Jeans Premium, tá? Então, entre em contato, o catálogo deles está aqui no link na descrição, no QR Code. Calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, jaqueta jeans, tudo em jeans para você. Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil. E a fonte do café é o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet especiais. Peça o seu pelo delivery, tá por reidocafé.com.br, e você tem um cupom de descontos 10% para você, né, estar aí tomando e apreciando aquele café maravilhoso do Rei do Café, tá certo? Vamos falar de Corinthians, né? Primeiro, eu quero começar falando do Savarino, né? A Rádio Craque Neto traz a informação de que o Corinthians, né, está, né, com o Savarino no radar. O Savarino, que é jogador do Botafogo, né, que tem feito aí ótimas temporadas, né, pelo clube carioca, jogador venezuelano, meio atacante, pode jogar por dentro, por fora, enfim, seria um reforço interessante, jogador de 29 anos, só que é um jogador que tem contrato longo, né, com o Botafogo, né, o contrato do Savarino vai até o fim de 2028, né, a última renovação dele, inclusive, foi esse ano, então a situação é um pouco complicada. A questão é, o Corinthians realmente está sondando o Savarino, isso precisa, né, da chegada do executivo de futebol, mas é um jogador que agrada o técnico Dorival Júnior, ele já teria total aval do Dorival para contratar. O problema é que o Corinthians só contrataria o Savarino se ele ficasse livre no mercado e o Botafogo liberasse, o que deve ser difícil de acontecer, mas dentro do Corinthians estão apostando que o Botafogo vai fazer uma reformulação e pode inclusive liberar alguns jogadores, entre eles o Savarino. Se isso acontecer, o Corinthians está na pauta, como está o Grêmio, tem outros clubes do futebol brasileiro também, mas é um nome que interessa, mas por enquanto é isso, tá? Não passou do interesse. Vamos ver se avança aí com a chegada de um executivo e também com o pagamento do transfer ban. Deixa o like, comente aqui embaixo. Agora nós vamos falar de executivo de futebol, né? O Fabinho Soldado deixou o Corinthians, tá? É bom a gente esclarecer uma coisa. O Fabinho Soldado não foi demitido do Corinthians. Ele pediu para sair, ele pediu demissão. No entendimento do Fabinho Soldado, não dava mais para continuar, porque ele achou talvez que não teria um amparo, um suporte, né, pro ano que vem e um ano de política. E ainda na visão dele, né, outras pessoas que ganharem a eleição, que ele possa, né, ter um apreço melhor aí, enfim, pode ainda querer, né, trazê-lo de volta mais para frente. Mas ele entendeu que não era o momento mais de permanecer no Corinthians e achou que o momento era agora de sair, né, sair por cima com o título
da Copa do Brasil. Ele tem negociações avançadas com o Internacional de Porto Alegre, e se fechar lá com o Inter, né, ele entende que lá no Inter ele vai ter o respaldo do Abel, coisa que não teria hoje no Corinthians, na visão dele, tá, gente? E ele vai levar o Renan e vai levar as pessoas de confiança dele, então o departamento deve desmontar, porque o Fabinho, além de deixar o Corinthians, né, ele não quis permanecer, ele deve levar os seus profissionais de confiança para trabalhar com ele no Internacional de Porto Alegre. Os atletas, né, ficaram muito chateados com a saída do Fabinho Soldado, e agora o Corinthians, né, a diretoria está caminhando num campo minado, tá? Está pisando em ovos, porque vai precisar trazer um executivo de futebol que agrade os jogadores e a torcida, já que o Fabinho, né, com o título da Copa do Brasil, saiu com uma grande porcentagem de aprovação em relação ao torcedor corintiano. Eu não fiz uma enquete aqui, eu fiz uma enquete recente aqui no canal, ele venceu com 55% a 45%, né, estava equilibrado, mas no final ainda ele acabou vencendo no quesito aprovação. Então a diretoria agora vai ter que trazer um executivo de futebol que vai, né, ter autoridade ali e fazer o elenco esquecer o Fabinho Soldado. Então há uma satisfação, e me falaram que os atletas estão extremamente injuriados em relação à saída do Fabinho Soldado e até o técnico Dorival Júnior, mas me falaram que mais os jogadores, inclusive, tá? Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo, e agora eu vou falar, né, dos nomes aí, dos possíveis nomes que o Corinthians pode contratar, ou esclarecer para vocês os nomes que estão sendo especulados no mercado. Vem para cima. Vem para cima, vem comigo. Hein? Ó, vamos falar dos nomes primeiro, né? Alexandre Brito, Botafogo, e Thiago Escuro. Esquece, isso não é novidade, eu já falei no blend já falei no almoço com a Fiel, tá? Agora, situação complicada para o Corinthians. Hoje eles não têm um nome em vista, né? Tem essa dificuldade. No fundo ainda eles ficaram esperando se o Fabinho ia querer sair ou não, e acabou, né, dificultando um pouco a situação do Corinthians. O Fabinho Soldado acabou saindo mesmo, né? Comunicando que não ficaria, e agora o Corinthians está em busca de um nome que é difícil encontrar no mercado hoje. O mercado para executivo de futebol é um mercado escasso, tá? Então a diretoria ainda tinha esperanças que o Fabinho pudesse permanecer, tá? E agora vai ter que buscar um nome no mercado. Vamos lá aos nomes, tá? 2 nomes que estão sendo comentados aí pelo torcedor corintiano. Primeiro, Paulinho. O Paulinho não quer trabalhar no Corinthians agora. Se a diretoria quiser contratar o Paulinho, vai ter que convencer o ex-volante do Corinthians e hoje executivo de futebol no Mirassol. Segundo, né, fontes que eu ouvi próximas ao Paulinho, o Paulinho quer ficar mais um ano no Mirassol, tá com a vida tranquila lá, tá uma bênção para ele, e enfim, ele sabe que vai ser um ano que vai ser um ano político no Corinthians, né? Vai ser um ano de eleição no Corinthians, e o Paulinho conhece bem o Corinthians em ano de eleição. Então é muito difícil. Eu falei até em questão de ser o nome certo hoje, né? Que talvez a diretoria que a diretoria talvez ela possa entrar no modo desespero. Vamos supor que ela entre no modo desespero, porque o Fabinho agradaria o elenco e a torcida. O elenco não teria problema com... talvez é o único nome que chegaria assim hoje que não teria rejeição e teria autoridade em relação aos jogadores, que é o Paulinho. Conhece todos os funcionários, atletas, todo mundo lá respeita o Paulinho. Vamos supor que o Corinthians derramasse um caminhão de dinheiro. O Paulinho, dinheiro não é problema. O Paulinho ganhou muita grana no futebol. Dizem que ele, o Hulk e o Oscar foram os jogadores que mais ganharam dinheiro no futebol chinês, no auge do futebol chinês. Então dinheiro também não é problema para o Paulinho, tá? Então tem essa questão aí envolvendo o Paulinho, que vai ser difícil, né? O Corinthians convenceu o Paulinho. Pode convencer? Até pode. Mas hoje eu tô falando para você que é muito difícil, o Paulinho não quer, tá? Comente aqui embaixo e me fala o que você acha em relação ao Paulinho, e eu vou terminar o blend falando do Braz. Marcos Braz, um nome que ganha força com a torcida da internet. O torcedor corintiano da internet, principalmente os Zé Ruelas do Twitter. Esses querem o Marcos Braz, porque fez um ótimo trabalho no Remo, né, na Série B, enfim, e também trabalhou no Flamengo. Se trouxer o Marcos Braz, aí, meu amigo, é jogar uma granada dentro do Corinthians.
Atletas não gostam, profissionais não gostam. Falaram que ele era problema em jogos contra o Flamengo. Falava que ele era desrespeitoso, né, com o Corinthians muitas vezes, né, até meio folgado, arrogante no trato quando vinha para a Neoquímica Arena. É um cara que, enfim, se o Corinthians contratar o Marcos Braz, vai ter problema de relacionamento, vai ter problema lá dentro interno. Então, meu amigo, eu ouvi isso inclusive de atletas, tá? Eu vi isso inclusive de atletas. É um cara que, meu amigo, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Enfim, então, não estou nem dizendo que eles não querem e não podem trazer, tá? Não estou nem dizendo isso. Até porque tudo pode acontecer agora na busca por um executivo. Pode ser que seja ele o nome, a bola da vez, eu não tenho essa informação, tá? Eu fui apurar entre os atletas em relação à diretoria, o que eu ouço que ainda não tem o nome, tá? Que ainda não tem o nome em relação à diretoria. Aí eu vou caçar informação em tudo quanto é lugar, porque eu trabalho, você sabe que eu sou assim, eu saio ligando para todo mundo. E me falaram que é um cara que já chegou a desrespeitar o clube, atletas, funcionários. Não é um nome bem quisto e bem visto, tá? Por atletas e até funcionários no Corinthians. E agora? Quem poderá nos defender? Quem será o executivo de futebol do Corinthians? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Eu sei que muita gente vai falar, mas vocês não queriam